Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, o Otomista. Hoje, pessoal, eu gostaria de fazer um vídeo da análise de um livro que eu li faz uns 5 meses já, mais ou menos. Eu estava querendo já falar desse livro há um tempo, só que eu acabei colocando outros vídeos, né, como prioridade na frente e tal. Mas como o meu último vídeo, caso vocês tenham visto, foi do tema de 10 filmes que todo conservador deve assistir, eu vou aproveitar esse engajamento para, enfim, comentar sobre a obra, que no caso é Como Ser um Conservador, do Roger Scruton, né? O Roger Scruton, ele é considerado por muitas pessoas como o maior intelectual conservador das últimas décadas, enfim, para muitos, no âmbito do conservadorismo anglo-saxão, ele é o maior desde o Edmund Burke, que é o pai dessa linha, e ele é amplamente admirado, reverenciado pelo pessoal da nova direita, né? Um autor, enfim, bem querido por esse pessoal. E eu já tinha ouvido falar no Roger Scruton, obviamente, porque muitas pessoas que eu admiro já comentaram bastante sobre ele, enfim. E esse foi o primeiro livro que eu li dele, o único também até agora. Mas como eu gostei muito da leitura, eu vou querer, obviamente, ler todos os livros dele agora, né? Mas enfim, o que eu conhecia do Roger Scruton? Eu tinha já visto um documentário dele, que é aquele mais famoso, né? Que é Por que a Beleza Importa. Enfim, eu já tinha um interesse por esse autor, então resolvi ler esse livro, que, por sinal, eu não sei se é recomendado começar por essa obra. Por quê? Esse foi um dos últimos livros do Roger Scruton, é o livro dele mais maduro, eu diria, que o seu pensamento está mais consolidado, talvez. Ele é um livro de 2014, o Roger Scruton morreu em 2016. Então, eu nem sei se esse foi o último livro dele, mas dois, com certeza. E bem, como eu falei, eu não sei se é recomendado, porque eu já tinha visto também, antes de ler esse livro, eu já tinha visto uma entrevista do Roger Scruton. É um canal estrangeiro, né? Então eu já me esqueci o nome dele, mas eu posso colocar o link nos comentários ou na descrição, né? Que o próprio Roger Scruton, ele fala que esse livro aqui é uma espécie de atualização, digamos assim, de um livro anterior que ele tinha escrito, que é o livro O que é o Conservadorismo, que ele diz que escreveu quando era jovem, então ele estava muito inflamado, muito raivoso e tal. Esse livro aqui é de uma época mais madura dele, em que realmente ele evoluiu, né, no seu pensamento. E ele disse que algumas coisas mudaram de um livro para o outro. Por exemplo, o seu pensamento sobre o livre mercado mudou, e pelo que eu entendi na entrevista, no outro livro, né, do O que é o Conservadorismo, ele tinha uma visão bem mais crítica, enquanto nesse ele tem uma visão de maior aceitação. Ele não é um liberal, como alguns podem pensar, né? Tanto que nesse livro aqui, no começo do capítulo Esferas de Valor, ele fala que o ideal para ele seria o Estado ser menor do que propõem os socialistas, porém maior do que os liberais permitem. Então ele não é um liberal, mas ele começa a ter uma visão bem mais positiva da economia de livre mercado como um todo, né? E bom, com esse livro aqui eu pude realmente comprovar que aquilo que eu já tinha ouvido falar do Scruton como um gigante erudito, intelectual, realmente se confirma, porque ele conhece várias tradições diferentes, vários autores, obras. A linha histórica dele é muito boa, ele mostra a influência que cada autor teve, enfim. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui. No capítulo que ele fala sobre o internacionalismo, ele fala muito sobre a influência que o filósofo alemão Immanuel Kant teve para chegar-se, né, a essas concepções atuais de globalismo. Aí foi criado a ONU, as Nações Unidas, União Europeia, esse sentido, né, internacional, de realmente união das nações, enfim. Foi uma ideia que foi muito influenciada do Kant, né, sobre a paz entre as nações, enfim. E ele fala muito sobre isso, só para dar um exemplo aqui bem básico. Mas, enfim, o que eu pude realmente testemunhar foi a sua profunda erudição. Tanto que teve um primeiro-ministro inglês, não lembro agora quem era. Só uma correção que aqui eu me confundi. Não foi o ministro inglês que chamou ele de homem mais culto, foi o prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa que falou isso.
que ele era o homem mais culto que ele já tinha conhecido, embora teve sim um ministro inglês que foi o Michael Gove, que ele falou sim que o Scruton era um homem brilhante, que ele foi muito influenciado por ele. Ele disse que Roger Scruton foi o homem mais culto que eu já conheci. São as palavras dele, que ele disse que ele podia ficar horas falando de vários assuntos diferentes, porque ele entendia de vinho, de Bíblia, de história, mitologia, o cara era uma máquina. Mas claro, o que ele ficou mais conhecido foi por comentar de filosofia política, certo? Embora sua maior especialidade não era estritamente falando a filosofia política em si, mas a estética. Essa foi a sua formação, né, realmente. O que ele comentava sobre a beleza, ele comentava sobre as artes, isso foi o que ele mais se especializou, certo? Mas o que ele ficou mais conhecido, não tenha dúvida, foi sobre filosofia política. O que eu achei legal aqui é porque ele comenta de várias tradições diferentes e por ele ter muito conhecimento, ele consegue extrair o que tem de melhor, o que tem de verdadeiro em cada uma dessas tradições. Então ele fala sobre a verdade no nacionalismo, no socialismo, no capitalismo, liberalismo, multiculturalismo, ambientalismo, internacionalismo e, por último, o conservadorismo. E ele fala, obviamente, o que tem de verdade sobre cada uma dessas tradições, porém ele também mostra os problemas e desafios de cada uma. Então, por exemplo, Gabriel, um autor conservador e tal, falando que tem algo de verdade no socialismo, sim, ele fala que o que tem de verdade no socialismo, né, é o fato de que nós, em sociedade, dependemos mutuamente uns dos outros, inclusive nós temos o dever de ajudar aqueles que, por esforço próprio, não conseguem os benefícios que a sociedade em si produz. Então, que elas precisam de ajuda, realmente, para alcançar esses benefícios que elas não conseguem sozinhas, certo? Então, ele fala que tem, sim, algo de verdade no socialismo, mas ele mostra os vários problemas e desafios que podem ser enfrentados, que não é algo simples. Só para dar um exemplo, já que eu realmente comentei sobre o socialismo, ele fala do grande debate que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, embora no Brasil quase ninguém saiba disso, enfim, mas ele fala sobre a crise que está tendo no estado de bem-estar social. Ele fala que, para ele, muitas pessoas da nova esquerda pensam que é algo simples, tá? Aplica o estado de bem-estar social, o modelo social-democrata, o modelo nórdico, e pronto, acabou. Ele mostra que é um pouco mais desafiador que isso. Por exemplo, ele mostra que tem dois problemas principais no estado de bem-estar social, que inclusive está afetando boa parte do mundo hoje. Primeiro, ele fala que cria uma geração de dependentes, certo? E você não estimula o trabalho para as pessoas, como elas conseguem receber coisas do Estado de graça. Elas não têm um estímulo para ir atrás por conta própria das coisas, enfim, então elas acabam se acostumando a essa dependência excessiva estatal. E segundo, que por você criar tantos dependentes assim, você aumenta então a expectativa de vida deles, então vão ter cada vez mais e mais dependentes, o que vai aumentar a quantidade de dinheiro necessária para investir, o que vai só perpetuar a dívida pública para os próximos governos. Então vai se acumulando uma dívida muito grande que fica impossível do país conseguir pagar. Então são esses os dois principais problemas que o Estado de Bem-Estar Social atualmente enfrenta. São problemas muito grandes que precisam ser revisados, precisam ser debatidos, reformados. Não é algo simples como muito pessoal da esquerda pensa. É isso que ele mostra. Só um exemplo aqui, muito rápido, porque ele comenta muito mais na parte do capítulo sobre o socialismo, certo? Mas foi isso que eu achei legal, porque ele fala de várias tradições, do que tem de verdadeiro, o que tem também de problema em cada uma delas. Mas, obviamente, a sua tradição final será o conservadorismo, que ele fala que é o principal inimigo do comunismo. Porque isso também é uma outra coisa, que o começo do livro ele fala sobre ele tece, né, uma mini autobiografia dele, que ele fala qual foi realmente sua experiência com a política, como é que ele se tornou um conservador, enfim. Ele fala que isso aconteceu muito por conta de influência cultural e artística. Que ele fala, né, até entre aspas, que no que tange às artes e à cultura eu era de direita. Ele até comenta sobre isso, né, entre aspas, assim. Por quê? Porque ele tinha uma noção artística, cultural, de transcendência, de ordem, de valores e bons costumes, certo? Coisa que é muito diferente
de uma visão de esquerda da arte, que seria uma visão mais progressista, uma visão mais questionadora, rebelde, de você realmente quebrar padrões. Ele é aí nesse ponto que ele se identificava como oposto a essa visão artística, que ele foi se aproximando aos poucos do conservadorismo, especialmente quando ele era jovem e foi estudar e também lecionar, pelo que eu lembro, em Paris, nos anos 60, no final dos anos 60, quando teve aquelas famosas manifestações em Paris, que eram de grupos de esquerda, né? E aí com isso ele teve um choque e aí foi a virada de chave para ele virar um conservador. Então ele mostra a história dele e mostra tudo que ele viu de pior que os comunistas já fizeram, por exemplo, no leste europeu. Ele foi lá lecionar e viu tudo que tinha de horrível lá, como é que a vida era muito difícil, as coisas eram extremamente caras, o governo ele sabia de tudo que as pessoas faziam no dia a dia, as pessoas viviam com medo, ele chegou a ser preso lá, então ele viu tudo de pior que o comunismo pode proporcionar, então ele viu que era preciso uma reação, e ele acreditava que o principal inimigo, o principal adversário do comunismo seria o conservadorismo. E o que seria o conservadorismo para ele? Ele fala do conservadorismo como a filosofia do amor, porque ele fala, né, que o desejo mais íntimo, mais profundo do ser humano tem é de um lar, é pertencer a um lugar, é se sentir, sabe, presente, é sentir satisfeito, preenchido, é você não ficar vazio, é você não se sentir um completo solitário no mundo, mas você fazer parte de algo que é maior do que a sua própria vida. E ele fala que tem várias coisas incríveis que foram conquistadas, especialmente pela civilização ocidental, e que por nós amarmos essas coisas, nós temos o dever de as conservar, de as preservar. É isso que ele fala no livro. Então, é justamente isso. Ele fala que é a filosofia do amor. Nós amamos as coisas eternas e boas, e por isso nós queremos conservá-las. Então, ele até tem uma frase aqui no final, na contracapa do livro, que ele fala: o conservadorismo advém de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade, a consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não facilmente criadas. Isso é verdade, sobretudo em relação às boas coisas que nos chegam como bens coletivos: paz, liberdade, lei, civilidade, espírito público, a segurança da propriedade e da vida familiar, tudo que depende da cooperação com os demais, visto não termos meios de obtê-lo isoladamente. Então ele fala que é justamente isso, que são os bens coletivos mais importantes, e eles podem ser facilmente destruídos, degenerados, enfim, o certo é nós os preservarmos, o certo é nós os amarmos. Então, para mim, o exemplo mais claro que eu posso dar aqui é quando ele fala sobre a verdade no ambientalismo. Que ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que a bandeira do ambientalismo ela virou um monopólio da esquerda, sendo que para o Roger Scruton o certo seriam os conservadores serem os ambientalistas, porque são os conservadores que querem conservar aquilo que é cultural, histórico nas suas terras e nações. Ele cita, por exemplo, uma floresta lá da Inglaterra. Ele fala que foi nessa floresta que foram escritas várias histórias famosas da literatura inglesa. Então você acabar com um lugar desse é algo terrível para o conservadorismo. Então o certo seriam os ambientalistas serem os conservadores. Para ele, a principal questão é que, enquanto os progressistas eles acreditam que o controle e a preservação do meio ambiente da zona rural deve vir de órgãos internacionais, lá da ONU, das Nações Unidas, enfim, de burocratas estrangeiros, para o Roger Scruton ele fala que deve ser uma coisa local, deve ser uma coisa comunitária, deve pertencer à própria nação, sabe? Não deve ser uma coisa que vem de uma organização de fora, de burocratas, deve ser uma coisa descentralizada, local e baseada no amor, na preservação a esse lugar. Inclusive, ele cita o exemplo do pai dele. O pai dele, ele fala que era alguém de esquerda, era alguém que era membro do Partido Trabalhista inglês, que tudo ele associava à luta de classes, mas quando o pai dele ia falar sobre a história da Inglaterra, ou sobre a zona rural, o pai dele tornava-se alguém muito conservador, porque ele conhecia toda a história das leis do país, ele amava a tradição jurídica do common law, ele odiava a arquitetura moderna,
porque ele gostava muito mais da arquitetura tradicional e clássica inglesa, certo? Que realmente era reverente, que realmente uma ordem, que realmente você via que tinha um sentido transcendente naquela arquitetura, então ele odiava a arquitetura moderna, ele amava a zona rural do país, conhecia ela de norte a sul, leste a oeste, enfim. No que tange ao que ele entendia e amava, ele era o conservador, mas no que ele não entendia muito bem, ele era um revolucionário, era um progressista. Que é uma outra tese dele, que no fundo todos nós somos um pouco conservadores, mesmo que nós não saibamos, porque todo mundo quer conservar alguma coisa, não importa o que. Mas, obviamente, ele fala que tem os bens coletivos e eternos, que realmente esses não podem ser questionados, não podem ser, digamos assim, negociados como a vida, como o matrimônio, como a fé. Isso são coisas que realmente devem ser preservadas acima de tudo. Então, no geral, eu achei um livro excelente. Eu recomendo demais. Embora eu vou dever se você deve começar por esse livro ou não. Eu realmente não sei dizer. Eu teria que ler outras obras do Roger Scruton para falar para vocês. Mas enfim, no geral foi isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos. É isso. Valeu, falou, um abraço.